Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para Jesus essa palma, querido. Se é para Jesus, faça melhor, bata mais forte, porque Ele é digno de honra. Tira um pouquinho grave, por favor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, digno de louvor e exaltação. Graça e paz, queridos. Amém. Não cheguei atrasado, porque eu saí daqui, já eu saí daqui. Vocês estão vendo que vocês viram na foto, graças a Deus, resolvemos o problema da igreja aqui. E eu quero louvar a Deus pela disponibilidade do irmão Henrique, que veio nos socorrer. E aí a gente teve que ficar já no início da noite. Eu já tive que sair para pegar a cantora Maiane Aragão. Fui em casa, tomei um banho de exército, de militar. O banho de militar é 5 minutos. Eu tive que tomar banho para não atrasar ainda mais, mas chegamos aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Jeremias 18. Jeremias 18, querido. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Maiane, que prontamente nos atendeu. A gente já vai estar dando espaço para que ela seja instrumento de Deus. E já a gente vai estar recebendo a palavra também pela missionária Stephanie. Sempre teremos um vaso de Deus falar aos nossos corações de fora e do ministério. Precisamos sempre honrar a prata da casa, os valores da casa. O Deus que usa os pregadores que nós trazemos de fora é o Deus que usa qualquer homem e mulher que entender que ele é um vaso na mão do Senhor. A gente precisa parar de achar que as coisas só acontecem na vida dos outros. Isso só vai continuar acontecendo até o momento que eu e você tomarmos posse daquilo que Deus nos constituiu, daquilo que Deus nos fez ser. Nós somos feitura sua, imagem sua, somos vaso seu, somos instrumentos usados em suas mãos. Amém? Jeremias 18, acompanhe por favor. Bem-vindo a todos os irmãos que já estão online. Compartilhe por favor, querido, você que é de perto aqui da igreja, dá tempo de você vir. Você que mora aqui nas imediações, se puder, vem estar conosco. Caso contrário, acompanhe aí, por favor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Feche sua Bíblia, por favor. Levante suas duas mãos aos céus por um momento comigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração. A primeira coisa que Jeremias teve foi o impacto da palavra de Deus, dizendo a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro. Se você deseja um ano de restauração, a primeira coisa que você precisa colocar na sua alma, na sua mente, é que você tem que ter uma atitude, é que você tem que ter uma ação, é que você tem que ter uma determinação na sua alma. Se você deseja que o ano de 2023 verdadeiramente seja um ano de restauração, então ouça o que Deus disse ao profeta Ezequiel junto ao rio Ahava: levanta-te, levanta-te, e eu falarei contigo. Você precisa se levantar do lugar que limita a tua visão, crente.
Você precisa sair do lugar que impede de você ter a visão das estrelas que resplandecem no céu. Você precisa sair, querido, do lugar que impede de você tocar nas orlas da veste do Senhor. Pastor, e como é que eu toco nas orlas da veste do Senhor? Primeiro, se você não deixar de acreditar que Ele é Deus presente na sua vida. Segundo, se você fizer como aquela mulher de fluxo de sangue, levantar-me-ei, eu irei ter com Ele. Se eu tocar apenas nas orlas da sua veste, eu serei curada. Se você quer um ano de 2023 de renovo e de restauração na sua vida, então levante e decida que a sua vida, ela é mudada a partir do momento que você não se satisfaz com aquilo que o inferno e o mundo tentam impor sobre você. Segure sua mão ainda, porque eu preciso que você compreenda qual é o propósito de estarmos aqui. Nós estamos no 5º elo, o ano da restauração. E a segunda coisa, e agora para que você ore comigo por um minuto, é que você precisa acreditar no poder da palavra e ouvir a palavra do Senhor. A palavra produz fé na tua alma. A palavra é bússola, a palavra é guia, a palavra é alimento, a palavra é sustento, a palavra é rocha, é fortaleza, é renovo, a palavra é vida. E eu quero te convidar a você abrir os seus lábios por um minuto, mas abra mesmo os seus lábios. Abra os seus lábios agora e comece a falar com o Deus da palavra. E reivindique ao Deus da palavra que esta palavra se cumpra na sua vida. De maneira que você diminua e ele cresça. De maneira que você desapareça e ele seja visto em nossa vida. De maneira que a sua graça e a sua unção seja manifesta na sua vida. Levante a voz. Levante a voz. Eu não estou ouvindo a voz da igreja. Eu vou estar em silêncio nesses 30 segundos. Levante a sua voz e fale com Deus na palavra. Quebra a timidez, querido. Timidez não tem lugar nessa igreja. Timidez não tem lugar nesse ministério. Esse ministério, ele tem ousadia no Senhor. Ele tem ousadia na palavra do Senhor. Ele tem ousadia na graça do Senhor. Ele tem ousadia na promessa do Senhor. Então, se você entende isso, ouse erguer a sua voz e dizer no teu nome, Senhor, eu declaro renovo, eu declaro vida, eu declaro mudança, eu declaro novo tempo, porque Deus é o Deus da restauração na sua vida. Oh, Espírito de Deus, nos leve agora ao átrio da santidade, Senhor. Use os nossos lábios para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos te louvar, Senhor Jesus, e queremos magnificar o teu nome, que é digno de honra, que é digno de glória. Se existe um crente nesta noite que acredita no Deus da renovação, no Deus da restauração, se existe um crente que está online, que entende que Deus é Deus que vela pela sua palavra, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na mão de Jesus, isso é para isso, sim, é para Jesus. Antes de você sentar, veja quem está na frente, à esquerda, à direita, dê um sorriso e diga para ele: Deus tem restauração na tua vida. Deus tem restauração na tua vida. Deus tem restauração na tua vida. Tome assento, queridos, por favor. Amados, nós já vamos receber aqui a cantora Ayane. Vai dar nem tempo dela sentar. Dê o microfone aí, por favor, para a nossa irmã. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã, que saiu do seu trabalho, né? Praticamente trocou a sua roupa e já veio estar conosco. E a gente quer que ela tenha esses momentos de liberdade, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Só que eu quero te pedir uma coisa. Entenda a minha ousadia. Olhe bem para mim, por favor.
Entenda a minha ousadia quando eu sou ousado. Eu posso aqui profetizar. Deus pode usar em cântico, em visão e revelação. Mas se isso ficar daqui para cá, eu já ensinei isso à igreja. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Alguém poderia responder? Nada. Porque quando eu estou aqui, querido, no altar, eu, antes de ser pastor, eu sou ovelha, eu sou crente. Como sacerdote, como ovelha, como crente, eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. E quando eu venho aqui, vocês já entenderam, eu me entrego. Eu rasgo o meu coração. Eu estou dando tempo ali, porque eu sei que está sendo preparado o louvor. Eu rasgo o meu coração e me derramo diante de Deus. E essa ousadia que vocês me veem aqui na igreja, ela não muda daqui para lá, não. Ela é a mesma coisa. Essa maneira que você me vê aqui, ela não muda daquela porta para fora. Por isso que quando eu encontro alguém na rua e Deus me dá uma mensagem para alguém, eu vou lá e entrego. Quando eu encontro alguém na rua e você sabe que eu testifico isso aqui, e falo para esta pessoa aquilo que Deus queria falar para ela, eu oro por ela, choro por ela, abraço ela, porque aquilo que eu prego aqui, nessa palavra, tem poder não apenas na minha vida, tem poder também na sua vida. Então o que eu quero dizer com você, já para receber, dizer a você, já vai receber a nossa irmã, é que não assista ao culto, não perca tempo. Não assista ao culto porque você vai perder tempo. Não assista a live porque você vai perder tempo. Faça parte desse culto. Como disse Paulo, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, você que está na live, você pode estar aqui no mesmo espírito. Você está na nave da igreja, você pode estar aqui no mesmo espírito e no mesmo espírito com a nossa irmã. O que eu quero te dizer nessa hora, querido, é chame a presença de Deus. Faça esse teto se romper. Faça Deus se levantar. Eu disse que eu sou ousado. Mas pastor, não é muita ousadia não, irmãos. Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, procura adoradores que o adorem em espírito. Em espírito. Então se ele encontrar adoradores em espírito e verdade, acredite, o céu vai se abrir. Adore ao Senhor, vamos receber a nossa amada. Estamos na igreja com a paz do Senhor, amém? Meu motivo de muita alegria, estamos aqui pela primeira vez na igreja do irmão. Deus abençoe, a irmã também que me recebeu. Nem quero me desculpar também, não é lá aquelas coisas todas, mas a gente veio para adorar e exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu vou louvar o hino, peço aos irmãos, medite na letra do hino. Também quero dizer que Deus, quem promete, garante. Se Deus tem uma promessa na sua vida, por mais que agora você não esteja entendendo como será que irá acontecer, Deus promete e Ele cumpre. Mas ainda não começou, eu também tenho algumas dúvidas. Mas quem promete, garante, Ele cumpre o que Ele está falando. E quem começou a obra, uma boa obra, Ele é fiel para terminar. Então receba essa palavra nesta noite. Vamos louvar, aleluia. Ele tudo cumprirá. Faça o céu
dizendo: você já tentou demais, agora pare de. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. Está distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir dizendo: filha, espere um pouco, porque agora eu vou falar. E ele diz assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que eu penso mais alto que você? O meu caminho é maior que o e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Faça os céus e faça a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu. Fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, que não falha, que não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, mas ele zela na sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai testemunhar dizendo: ei, quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo. Passe os céus e passe a terra, mas sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou, creia com sua mente que quem começou a obra, ele é fiel para terminar. Além, eu quero montar meu negócio, eu quero montar meu negócio de sapato, eu quero montar meu negócio de roupa. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou contigo, eu sou fiel para terminar a boa obra da sua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, mas fiel é Deus. O fiel é Deus. Oh, aleluia. Receba o Espírito Santo dessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida, mas esse foi o louvor que Deus colocou em meu coração e arde tanto em mim, que eu creio com os irmãos que Deus ele dá a resposta. Às vezes a gente fica duvidando, mas será, mas será, mas será? E Deus diz: eu estou contigo, eu sou o seu amigo, é eu que estou do seu lado, ali junto de você. Não temas, se o teu coração queima e Deus botou nos seus sonhos que vai acontecer, ele vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida.
Pode louvar mais um hino, irmão. Pode soltar, irmão. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, tu és santo. Oh, aleluia. És digno do Senhor. Oh, aleluia. Exaltamos. Oh, Espírito Santo de Deus. Que um dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, consiga, respira. São dias pra lutar. Em dia de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma. Confia, são dias pra lutar. Mas eu pensei a matéria-prima aqui. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. E Deus diz assim: ó, eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, não acalmando, eu tô guiando, tô te mandando, e o resto é detalhe. Eu estou anotando, tá indo um pouquinho, mas você vai chegar lá. Mas fique sabendo que durante esse dia eu contigo vou lutar. Mas fique sabendo que durante esse dia você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus diz assim, ó. Mas eu pensei na matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior a guerra, maior a vitória será. Receba! Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te mandando, te levantando, te ajudando. Não tem mais que eu sou teu Deus, não tem mais que eu sou teu Deus. Mas fique sabendo que durante esse dia é contigo eu vou lutar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, te segurando. Não vai cair, não vai desistir, porque eu sou teu Deus, estou aqui. Pode me contar o que fizeram contigo, meu filho, as palavras que te machucou. Não temas, não temas. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo, meu Deus.
convidar você a honrar a Deus com o teu dízimo e com a tua oferta. Olha para mim, por favor. Está online? Está online, querido? Tá? Amém. Deu uma pequena travada, já volto. Eu quero te convidar, Paulo, faz favor. Coloca gasofilaço um pouquinho mais para lá, por gentileza. Por favor. Eu quero convidar a igreja. Pode ser um pouquinho mais para lá. Isso. Quando nossa irmã vai estar louvando ao Senhor ainda. Querido, eu quero te convidar a você honrar a Deus com o teu dízimo e com a tua oferta. Você já tem aprendido o que significa este ato. Se em 35 anos eu exerci obediência, fé, honra a Deus, em 35 anos, tudo que eu semeei na minha vida, no reino de Deus, eu tive resposta e honra de Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer igual a Policarpo, que quando estava para ser morto, queriam que ele negasse Jesus. Ele disse 80 anos na presença do Senhor. Agora, por causa de uma fogueira, vocês querem que eu negue a Cristo? Ele disse: coloque mais fogo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se depois de 35 anos eu tenho visto que Deus é um Deus que honra quem honra, e é um Deus que nos ensina o princípio da colheita, e aí vem um monte de herege, no YouTube, que me passa de herege, tentando tirar a verdade de Deus que a Bíblia nos ensinou. E o mais triste, querido, é um monte de cristão dando ouvido a essas heresias. Aprenda algo que eu vou dizer aqui para nós honrarmos a Deus. Ofertar não é barganhar, ofertar não é trocar. Deus não depende do meu e do seu dinheiro. Agora, quando alguém diz assim, Deus não precisa de dinheiro, é não conhecer Bíblia. Eu disse que Deus não depende, mas eu disse que Deus escolheu usar a sua igreja para que a sua igreja seja mantenedora do seu reino na terra. Quem não conhece Bíblia, quem não conhece, querido, doutrina, quem não conhece palavra, se posiciona nessas heresias. Fujam dessas coisas. Ofertar é honrar a Deus, é acreditar na sua fidelidade, é tributar a Deus o que lhe é digno. Eu sempre tiro um momento na hora da oferta para lembrar isso a você. Então, quando você ofertar na casa de Deus, tenha consciência por que você está ofertando. Amém? Vamos então adorar o Senhor nosso Deus? Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Não desanime. Eu vou convidar toda a igreja a estar de pé para adorarmos ao Senhor, por favor, queridos. Tudo que você pediu a Deus, se coloque de pé e adore ao Senhor. Já está vindo. Você que já ofertou, feche os seus olhos e adore. Esses dias Deus te viu chorar. Feche os seus olhos e adore. No canto escondido. Derrame a sua alma, adore ao grande rei. Mal você consegue falar. Aleluia! Deus só ouviu seu gemido. Foi assim. Mas um Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. E Ele tá te vendo. Ele me mandou falar que vai mudar meu rumo.
Já queremos receber a missionária Stephanie. Vem para cá, por favor, missionária. Deus tem uma palavra para a tua vida, querido. Estende as tuas mãos abertas assim, querido. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que está online, querido, se sentir no seu coração, aí está o Pix da igreja. Participe do culto de maneira completa. Envie uma semente, glorificando e exaltando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Tu tens honrado aqueles que te honram. E Provérbios 3, 9 e 10 diz: quando levamos na nossa fazenda e entregamos na tua casa, e perante a tua face o que pertence a ti, em obediência, em amor e dedicação. O Senhor disse a Abraão que o Senhor honra. O Senhor honra aqueles que te honram. Pai, que a tua honra venha sobre a tua igreja, sobre os teus servos que estão online, que sentem da alma, do coração, de ofertarem, que o teu nome seja engrandecido em suas vidas, que as portas sejam abertas, que o milagre financeiro extraordinário aconteça sobre nossas vidas, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, se manifeste. Pai, use a vida da missionária Stephanie nesta noite. Queremos e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco de uma maneira tremenda, fala conosco de uma maneira profunda. Usa uma vez mais o teu instrumento, e que aqueles que estão online aqui na nave da igreja sejam impactados pelo poder da tua palavra, e toda a tua igreja diga amém. Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Sobe na igreja com o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, convido a igreja a ler a nossa Bíblia. Em Jó, capítulo 42, verso 10. Aleluia. Quero te convidar, toda vez que você quiser gritar glória a Deus, um aleluia, não hesite. Este culto é para Ele, aqui é tudo sobre Ele. Amém? Jó, capítulo 42, verso 10 e 11 vai dizer: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Amém? Pode se sentar. Nós estamos em mais um dia falando sobre restauração, e uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração é sobre o fato de que Deus ainda faz. Ele ainda faz. E muitas vezes nós estamos dispersos com essa realidade de que Deus faz, de que Deus ainda cumpre, de que Deus ainda restaura. Deus ainda restaura a saúde, Deus ainda restaura a vida espiritual, Deus ainda restaura a família, Deus ainda restaura o matrimônio, Deus ainda faz. E a história de Jó, ela vai ser uma prova disso. Porque na caminhada de Jó, a Bíblia vai relatar que ele era um homem muito rico, tinha 10 filhos, era um homem que tinha muito dinheiro, tinha gado, tinha ovelhas, e tinha isso, e tinha aquilo. Era um homem temente a Deus. Era um homem que o próprio Deus vai dizer a respeito dele, de que ele era um homem perfeito diante de Deus. E ele vai dizer isso para o próprio diabo, porque a Bíblia diz que um dia que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, Satanás foi. E o Senhor perguntou a ele assim: de onde vem? Ele falou: de andar pela terra. E aí o Senhor vai falar a respeito de Jó: você viu, meu servo? Que homem perfeito, que homem temente a Deus. O Senhor vai falar a respeito de Jó. O Senhor vai falar acerca
coisa linda. O próprio Deus falar de você: não, aquele ali é meu servo, aquele ali é temente a Deus, aquele ali é fiel. Só que aí Satanás vai falar assim: mas ele é assim porque ele tem riquezas, ele tem gado, ele tem muito dinheiro, tá tudo bem. É claro, muito fácil servir a Deus assim. Mas duvido que se o Senhor tirar isso dele, ele vai te adorar. Duvido que se o Senhor permitir que seja tocado na vida dele, ele vai continuar com essa vida assim. E aí Deus fala: bom, vai lá, pode tocar, só não toque na vida dele. E aí vai acontecer uma situação com Jó muito dolorosa. A Bíblia vai falar que ele teve gado roubado, ele teve os bois e as jumentas que foram feridos a fio de espada. Vai falar dos seus filhos, que um vento forte passou sobre a casa deles quando eles estavam reunidos, comendo aquele almoço de domingo, todo mundo junto. Nossa, que delícia, imagina. E de repente a casa cai em cima deles e morrem todos. De repente, tudo que era mil maravilhas na vida de Jó virou um vendaval. E aí ele começa a receber uma notícia atrás da outra. Vem primeiro um falando: olha, o seu gado foi roubado, os seus filhos morreram, as suas ovelhas foi queimada a fogo. E de repente aquele notícia, só que eu imagino que a notícia mais desesperadora para Jó foi a dos seus filhos. Porque como pais, a gente sabe a imensidão do amor que nós temos por eles. Agora imagine você perder os 10 de uma vez. Isso aconteceu na vida de Jó. Só que Jó, ele tem umas características um pouco interessantes e necessárias que nós deveríamos ter diante de Deus. Porque para nós vivermos uma restauração diante de Deus, primeiro nós temos que querer viver essa restauração. Nós não podemos esperar que Deus vai mudar o quadro das nossas vidas se nós nem queremos isso, se nós aceitamos a situação. Eu não estou dizendo de aceitar o processo que estamos passando, não. Passando esse processo e ele vai passar. Estou dizendo de aceitar uma situação e querer que ela permaneça assim. Não tem mais jeito, né? Deixa assim, é isso mesmo, não tem mais o que ser feito. E Jó vai ser a prova viva disso, de uma pessoa com posicionamento diante de Deus para viver uma restauração da parte de Deus. E a primeira característica assim marcante dele é que ele era um homem que se humilhava diante de Deus. Antes mesmo de toda a tragédia acontecer, a Bíblia vai falar que ele pensava assim: nossa, os meus filhos podem ter pecado hoje, vou ali fazer um sacrifício para Deus, para que eles sejam limpos, perdoados dos seus pecados. Antes mesmo das coisas ruins acontecerem, já estava ali a marca de que ele era um homem que se humilhava diante da presença de Deus, um homem temente a Deus. E a prova disso vai estar lá em 1 Jó, capítulo 1, verso 20, que vai dizer: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. O ato de rasgar as vestes é um ato de se humilhar para mostrar grande sofrimento, seja ele por luto, seja porque recebeu uma notícia ruim, seja por indignação ou seja por arrependimento. Durante toda a trajetória da Bíblia nós vamos ver homens que rasgavam as suas roupas por uma situação, por uma notícia ruim, por aquilo que eles consideravam, até mesmo no Novo Testamento, os sacerdotes achavam, né, que Jesus estava blasfemando quando ele falava de ser o Filho de Deus. E então, por indignação, eles rasgavam as suas vestes. Era indignação, estava estampado. E eles faziam isso ser visível. E a primeira coisa que Jó vai fazer é se humilhar. Ele vai rasgar o seu manto e raspar a sua cabeça. E a segunda característica de Jó é que ele é alguém que adora a Deus, reconhecendo a sua soberania.
estavam bem. Porque nós poderíamos dizer: ah, Jó estava rico, com muitos filhos, então é claro que ele vai adorar a Deus, é claro que ele vai servir a Deus. Só que o próprio Deus já estava dizendo a respeito dele que ele era alguém temente a Deus, ele era alguém fiel a Deus. E quando a situação dele reverte, de repente aquilo que era tudo bênção virou uma tribulação, virou uma confusão, virou um momento difícil, o princípio dele de adorador não mudou. No verso 21, ele vai falar assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez a primeira coisa que Jó pudesse pensar aqui é: meu Deus, meus filhos, por que, Senhor, o que aconteceu, o que está acontecendo? Só que alguém que já conhece a Deus, ela sabe tanto quem é Deus que ela serve, que ela sabe que Ele não muda, Ele não deixa de ser independente das situações. Então a primeira coisa que ele faz é se humilha diante de Deus. E não é algo que ele faz somente depois da situação ruim, é algo que ele fazia antes. Ele já se humilhava diante de Deus, e ele já adorava a Deus. E a circunstância não muda isso. O fato dele ser alguém que adora a Deus, independente do que aconteça. Só que ele viu um terceiro ponto da vida de Jó. E são pontos que eu quero que você se lembre sobre quando nós queremos restauração na parte de Deus em alguma situação. A restauração não pode ser em várias situações das nossas vidas: uma financeira, uma familiar, no conjugal, na família, relação de pai e filho, de mãe e filha, na relação de amigos, na relação de irmãos, ou uma restauração espiritual. Senhor, estou morrendo espiritualmente, estou muito fria. Uma restauração emocional. Talvez você se sente perdido nas suas emoções. Parece que a dor do peito emocional vai te tragar. O Senhor é Deus de restauração. Ele é Deus que muda a nossa situação. E só para que você entenda o que é restauração, é o ato ou o efeito de restaurar. Restaurar significa colocar uma coisa em estado ou estimação que antes se tinha. Então a restauração é quando você fala assim: Senhor, não quero voltar ao passado, mas alguma coisa que eu devia estar diante de Ti, eu deixei lá. Às vezes nós olhamos para trás e pensamos: não, antes eu orava mais, antes eu jejuava mais, antes eu buscava mais a Deus. E aí de repente as coisas da vida, trabalho, filhos, família, escola, estudo, foi tomando o nosso tempo e a nossa mente. E aí a gente para pensar e fala: não, Senhor, eu preciso de restauração na minha intimidade com Deus. Porque aquilo que eu deixei lá atrás, eu preciso que Ele comece de novo. Eu preciso viver aquilo de novo. Eu preciso que aquilo que eu perdi com o Senhor seja restaurado. E a terceira coisa de Jó, de alguém que não só quer uma restauração de Deus, mas que vive diante de Deus uma vida crente de que o Senhor tem o poder para restaurar, é alguém que manifesta a sua dor a Deus. É alguém que sabe sem medo a quem ele serve. É alguém que sabe: eu posso falar com Deus, eu posso abrir o meu coração a Deus, eu posso contar as coisas a Deus. Lá em Jó 3, do 1 ao 26, Jó vai dizer o estado da sua alma. E lá no verso 24 ao 26, para resumir, ele vai falar assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Jó está declarando aqui aquilo que está acontecendo dentro da alma dele. Todo aquele turbilhão de emoções, de repente aconteceu
ele já estava enfermo. Porque quando Satanás fez o que fez, os seus filhos faleceram, perdeu os seus gados, perdeu as suas riquezas, e ele ainda adorou a Deus, ele foi diante de Deus. E ele falou assim: mas é porque o Senhor não tocou na saúde dele ainda. Um homem com saúde, como é que ele vai te adorar? E então Deus permite: não, toca lá, mas eu toco na vida dele. E aí Satanás vai e toca na vida de Jó. E ele passa por enfermidades. Então de repente, além de perder tudo, perder seus filhos, perder seu bem financeiro, ele está enfermo. Ele não está bem de saúde. A Bíblia vai dizer que ele emagreceu. Lá em Miqueias que ele emagreceu porque a sua pele, ele descreve que a sua pele ficou colada nos ossos. Inclusive os seus amigos, que deveriam ter sido seus amigos, vai falar: nossa, antes não viam os seus ossos, mas agora a gente está vendo. E o que eles querem dizer com isso? Uma pessoa gordinha igual eu, ninguém está vendo os meus ossos. Mas se eu emagrecer muito, é nítido. A gente vê aqui os ossos, vê aqui a costela, a gente consegue ver, é visível. E a Bíblia vai falar dessa situação de Jó, que agora os ossos dele eram vistos, que agora ele tinha uma coceira, era um negócio, tinha bicho na pele dele. Ele mesmo descreve isso dele. Então ele está pegando aquela dor, aquela angústia que ele está na alma, e ele está declarando. Só que Jó, ele não está declarando palavras ao vento. Ele não está fazendo murmuração, porque há uma diferença da murmuração e da queixa. A murmuração é quando eu reclamo de algo. A queixa é quando eu expresso uma forte angústia. Podem pesquisar no dicionário. Eu estava pesquisando sobre isso, porque inclusive na Bíblia tem as queixas de Jeremias. Em Jó tem as queixas de Jó. E eu falo assim: Senhor, qual a diferença? Então eu pude entender que Jó, que Jeremias, eles não murmuravam contra Deus, mas queixar-se é quando eles pegavam a angústia da alma deles e colocavam diante de Deus. Inclusive Jó, ele estava nessa situação conversando, e os seus amigos estavam ao redor, porque a Bíblia vai descrever que depois que aconteceu toda essa situação, 3 amigos dele foram visitar ele. E aí os amigos dele, quando viram ele de longe, a situação que ele estava, já começou a chorar, e viram aquela angústia. Foi algo tão angustiante, que a Bíblia vai dizer que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar uma só palavra. Eles só chegaram e sentaram do lado do amigo deles. Pensa o ambiente. Quando a gente chega num ambiente de luto, de velório, não há palavras. O que a gente vai dizer? A gente só senta ali com a pessoa e fica ali, porque há momentos que não temos palavras. Então quando ele começa a se expressar, a falar, ele não está falando para os amigos dele. Ele mesmo vai descrever em um versículo que ele não está falando daquilo que está acontecendo para os amigos dele. Não, ele fala assim: eu estou falando para Deus. A diferença é que os amigos dele estavam em volta dele. Só que a queixa dele era para Deus, porque ele sabe a quem recorrer na hora da angústia. Há coisas que as pessoas não vão fazer por você. Há momentos que Deus vai usar o homem e a mulher como canal de bênção para curar as suas feridas, como um instrumento nas mãos do Senhor. Mas há coisas que é somente de Deus que você deve manifestar a queixa, a grande angústia da sua alma. É diante de Deus, porque não são seus amigos que vão passar o bálsamo no seu coração. Eles podem trazer consolo, eles podem trazer ali um apoio emocional, mas a cura da sua alma vem do próprio Deus. E então, depois dele falar ao Senhor como está a sua alma, o estado da sua alma, ele vai reconhecer a sua miserabilidade e humanidade. E ele vai reconhecer isso depois de se queixar. O amigo dele, começa a acusar ele de ter pecado. Ele vai falar assim: você está nessa situação porque você pecou. Imagine, você acabou de perder seus filhos,
você acabou de perder seus recursos financeiros, a saúde está em risco, você pode morrer porque você não está bem de saúde e os seus amigos estão dizendo: isso aí é a mão de Deus pesando sobre você. Isso aí é a mão de Deus pesando sobre você. Tudo isso que você está falando, não, isso é pecado. Você pecou, por isso que você está desse jeito. E ele vai falar assim: antes você chegava nas pessoas e ajudava elas com suas palavras, agora você está expondo as suas emoções. Ele estava dizendo assim: você é um homem de Deus, você é um vaso, um instrumento do Senhor. Deus te usa para as pessoas e agora você está expressando a sua dor. Agora você está dizendo de repente: não estou bem. Como assim? Você não está aqui para curar as pessoas, você não está aqui para servir as pessoas. Só que Jó, ele entendia quem ele era. E ele vai falar assim: eu também não sou feito de carne, não sou eu uma pedra, eu sou feito de carne, eu também sinto dores. Nós que somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, vai haver momentos que Deus vai nos usar com muita autoridade, com muita ousadia. Só que nós não podemos esquecer que nós somos seres humanos. E às vezes nós sentimos dores, e às vezes nós nos cansamos, e às vezes nós nos fadigamos. E Jó, ele estava vivendo um momento que ele estava assim: eu não estou bem. E ele não estava falando isso para qualquer pessoa, ele estava falando com seus amigos. Só que de repente os seus amigos se viraram contra ele. Seus amigos estão dizendo assim: você pecou, isso aí é porque você está em pecado. E de repente começa: como assim? Os meus amigos que deviam estar aqui me consolando. Nós não deixamos de ser homens e mulheres de Deus porque nós sentimos dores, nós passamos por aflições. Jesus disse que nós teríamos aflições. E se eu te disser que muitas vezes os momentos que Deus mais vai te usar vai ser quando seu coração estiver mais aflito e angustiado. É os momentos assim que Deus vai fazer cura, milagres e maravilhas, e você vai falar assim: Senhor, mas eu também preciso. Eu também preciso de cura, eu também preciso ouvir a sua voz. E quantas vezes Deus vai usar você para falar com alguém que precisa da voz de Deus, quando para você ele está em silêncio. É assim que Deus faz, porque Ele é soberano. Então Jó, ele está dizendo assim: eu sou ser humano, eu sou feito de carne, eu não sou pedra. Eu sinto dores, eu também sofro, eu também choro. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não sou super-herói. Não tente carregar o mundo nas costas. Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, levar as pessoas para Jesus, e nós nos esquecemos que não somos nós que as convencemos do seu pecado, de justiça e juízo. Eu lembro que quando eu estava na Espanha, e Deus me usou algumas vezes para algumas pessoas, até em cura, em maravilhas mesmo, e eu falava assim: não, agora essa pessoa vai correndo para os braços de Jesus. E as pessoas não queriam saber de Jesus. Eu falava assim: Deus, não faz sentido. A pessoa é um milagre vivo. Eu estou vendo ela testemunhar para mim o que Deus fez na vida dela. E como assim ela não quer o Senhor? E essas coisas, elas trazem aflições, porque nós não queremos que as pessoas só sejam curadas. Nós queremos que além da cura, elas sejam transformadas por Deus. Nós queremos que a presença do Senhor que nos acompanha também acompanhe elas. Então nós não podemos carregar sobre nós o jugo de quem não quer servir a Deus. Uma vez que Deus nos usa para elas como atalaias, assim como o Senhor fez com Ezequiel, Deus vai falar para Ezequiel o seguinte: se você não falar o que eu estou mandando para o povo, aí sim, o sangue deles estará sobre você. Mas uma vez que você falar para eles as minhas palavras, acabou. É eles e Deus. Se eles não quiserem ouvir a minha voz, o sangue deles está sobre eles. Agora, se eles ouvirem a minha voz, eles se salvarão. Então nós temos que saber que nós somos homens, não somos super-heróis. Nós sofremos, nós lamentamos, nós temos aflições.
Só que Jó, além de reconhecer a sua humanidade, quando alguém quer algo da parte do Senhor, uma restauração, uma mudança da parte de Deus, essa pessoa é alguém que busca Deus em adoração e discernimento. Porque realmente, assim como Jó, existem situações que nós não entendemos por que estamos passando. Nós não sabemos o porquê. O vento soprou e levou a vida dos nossos filhos. Nós não sabemos porque o nosso gado foi roubado. Nós não sabemos porque as nossas ovelhas morreram. Há situações que nós não entendemos. E às vezes nós queremos colocar como Deus fez isso. Não, algumas situações Deus permitiu. E é a situação de Jó. Quem quis provar alguma coisa não foi Deus. Deus já disse a respeito de Jó: meu servo fiel e temente perfeito. Bom, mas Satanás falou: não, isso é porque ele tem dinheiro, isso aí é porque ele tem saúde. Só que Deus já sabia a respeito de Jó. Não pense que os processos que nós vivemos, eles vêm para roubar a nossa fé, para matar a gente. Eles vêm para tentar fazer isso. Mas quando nós sabemos quem nós somos diante de Deus, nós tomamos essas atitudes. Porque aquilo que nos foi roubado, às vezes o diabo vem tentar roubar a nossa paz. Nós sabemos que em Deus há uma paz que excede todo entendimento. E quando o diabo vem tentar agir contra as nossas vidas, nós sabemos a quem recorrer. Eu vou diante de Deus, porque Ele é o Deus que vai restaurar a minha situação. A paz que o diabo veio tentar roubar dentro do meu lar e da minha casa, o meu Deus vai restituir. São coisas que alguém que vive diante de Deus não abre mão, porque ela sabe quem é Deus que ela serve. E Jó, ele sabia quem era Deus que ele servia. E aí ele vai falar no capítulo 9 e 10, ele vai descrever a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. Ele vai dizer uma das coisas assim: Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Ele sabe quem é Deus. Ele engrandece a Deus mesmo em meio à dificuldade. Só que aí ele vai também falar assim para Deus, no capítulo 10. É o capítulo 10. Ele vai falar assim: Senhor, se eu pequei contra ti, me mostra. Ele vai pedir discernimento, porque ele não está entendendo. Eu fazia sacrifício por mim, pelos meus filhos, eu estava servindo a Deus, tudo certo. Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa diante de Deus que não agradou a Deus? Já uma pessoa que estava tão preocupada em agradar a Deus, que a primeira coisa que ele vai fazer, uma das primeiras, além de adorar a Deus, além de confessar o seu coração a Deus, ele vai falar: Senhor, me mostra se eu pequei. Abre os meus olhos. Porque Jó, ele não queria estar de qualquer jeito diante de Deus. Ele queria estar em retidão diante do Senhor. Ele adora o Senhor, mas ele diz: Senhor, me dá visão, me mostra, eu pequei aonde, Senhor? O Senhor é justo, o Senhor é juiz. Me mostra. Ele queria saber se a situação que ele estava vivendo era consequência de um pecado. Então, uma das pessoas que vivem diante de Deus, sabendo que Deus é um Deus restaurador, é alguém que busca Deus em adoração e discernimento, que tenta entender: Senhor, o que está acontecendo? E a palavra do Senhor nos diz, Jesus vai descrever acerca do Espírito Santo de Deus, que além dele ser o nosso consolador, ele nos revelaria as coisas de Deus. Então, quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que saber aqueles direitos que o próprio Cristo nos concedeu. Porque quando nós sabemos aquilo que Cristo fez por nós na cruz, aquilo que o Senhor nos deu, nós sabemos que como clamar em oração ao Senhor. Senhor, se o Senhor revela por meio do seu Espírito Santo as coisas de Deus, revela para mim este momento. Revela para
dá discernimento do que está acontecendo. E o ponto 6: alguém que vive diante de Deus, que sabe que Ele é o Deus restaurador, sabe quem Ele é em Deus. Ele sabe o que o próprio Deus diz a respeito dele. Isso quer dizer intimidade. Ele quer que não é alguém que está falando coisas sobre soberba. Não, eu sou filho de Deus. Não. Ele está dizendo sobre alguém: eu sei a minha identidade em Cristo. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei, o Espírito Santo de Deus testifica. Eu sei. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas se nós entendermos que o sangue purificador de Cristo nos limpa, nos lava dos nossos pecados, nós vamos entender que nós somos em Cristo Jesus. E o capítulo 13, verso 15, ele vai falar assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Duas coisas ele está falando assim, aqui. Se ele tirar a minha vida, ainda que eu morra, estou confiada nele. Segundo, eu sei que eu sou diante dele. Se ele está dizendo em outras palavras, se ele me perguntar quais foram as minhas obras, eu tenho tudo para apresentar diante de Deus. Eu tenho para falar: Senhor, eu orei, eu jejuei, eu visitei, eu abençoei. A Bíblia vai dizer que Jó era uma pessoa que ele julgava as causas dos oprimidos. Quando alguém tentava tirar as coisas da viúva, ele ia lá e julgava e falava assim: não, eu vou ajudar aqui, é da viúva, então é da viúva. Vai descrever que antes dessa situação, dessa tribulação, quando ele chegava nos lugares, os anciãos se levantavam. Para os anciãos dessa época se levantar, não podia ser qualquer pessoa. Já tinha manifestação de alguém que servia a Deus. Ele mesmo vai descrever que ele ajudava os necessitados, ele ajudava os famintos. Se alguém pedia conselho, os amigos dele mesmo falavam que ele era alguém que aconselhava, que se alguém andava cabisbaixo, ele fazia essa pessoa se levantar. Ele tinha obras diante do Senhor. Ele sabia quem ele era diante de Deus. E ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Eu sei qual é o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele faz. Ele sabe tanto quem é o Deus que Ele serve, que apesar da situação que Ele está vivendo, Ele está ali firme. Porque Ele sabe o Deus que Ele serve. Ele sabe o Deus em que Ele confia. Ele sabe o Deus em que a sua ansiedade, as suas emoções, as suas fraquezas estão lançadas. Ele sabe. Ele tem uma identidade em Deus. Isso é impossível se não tiver intimidade com o próprio Deus. Eu não posso saber quem eu sou diante de Deus se eu nem conheço a Deus. E a Bíblia vai descrever lá no final de Jó, que ele vai falar assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Só que muitas vezes a gente vai pensar assim: nossa, então Jó era talvez um irmão que ia para a igreja, mas ainda não tinha tido essas experiências com Deus. Eu não acredito nisso, porque Jó, quando nós lemos Jó, a gente vê que Jó era alguém que já cumpria a palavra de Deus, cuidava das órfãs, das viúvas, cuidava das causas, aconselhava. Só que quando ele vê a Deus, eu entendo que a intimidade dele se aprofunda em Deus. Porque antes ele conhecia Deus de ouvir falar, e ele já cria e já praticava as obras do Senhor. Não podemos ter intimidade com Deus e uma vida firmada em Deus se nós não pegarmos aquilo que nós ouvimos a partir de Deus e aplicar. Se nós virmos aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos, ouvirmos a palavra, chorarmos, ouvir até mesmo Deus usar os seus profetas para falar conosco, mas nós da porta para fora não aplicarmos aquilo que nós estamos aprendendo, não terá frutos.
ela tem que perpetuar por nossas semanas, por nossos dias. Se Deus está falando do posicionamento de alguém que crê que Deus restaura, então eu tenho que começar a me posicionar como alguém que crê que Deus restaura. Vamos ver as mudanças aqui da vida de Jó, os posicionamentos que Deus está falando acerca de Jó. Eu preciso desse posicionamento. Um posicionamento de alguém que se humilha diante de Deus. Um posicionamento de alguém que adora a Deus. Um posicionamento de alguém que confessa o seu coração ao Senhor. Um posicionamento de alguém que sabe quem Ele é. Um posicionamento de alguém, eu sei quem eu sou diante dEle. Eu sei quem eu sou diante do Senhor. E se nós não tivermos esses posicionamentos, e com esses posicionamentos vêm as experiências com o próprio Deus, nós não vamos acreditar que Ele vai fazer alguma coisa em meio às dificuldades. Nós não vamos acreditar. Nós não estamos vendo o agir de Deus. Mas nós não estamos vendo o agir de Deus porque Deus deixou de fazer, ou porque nós não estamos em posição diante do Senhor. E a posição, quando eu falo posição, eu estou dizendo às vezes da santidade. Às vezes nós procuramos a santidade, mas não a intimidade. E são coisas que devem andar juntas. A intimidade com Deus, a santidade com Deus. Até mesmo porque se o Espírito Santo de Deus nos revela as coisas de Deus e nós temos intimidade com Ele, uma hora ou outra o Espírito Santo vai falar de alguma coisa que não está legal. Às vezes não é as nossas vestimentas, mas às vezes é uma palavra dura que a gente fala com alguém. Eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, mas comigo já. A maneira áspera de responder alguém e depois o Espírito Santo falar, vai pedir desculpa. Não gostei do jeito que você falou. Ou vai pedir desculpa porque você entristeceu. São coisas que às vezes a gente não percebe, mas o Espírito Santo de Deus nos testifica. Ele nos revela da parte de Deus que alguém ficou ferido com as nossas palavras. E o Espírito Santo de Deus não nos revela porque, não, deixa eu me justificar aqui, Senhor, diante do Senhor. Não, é para pedir desculpa. Você fez, mesmo que não era a intenção. E somente com intimidade com Deus nós vamos saber disso. E o sétimo e último ponto de alguém que vive uma vida de restauração diante de Deus. Porque a vida do crente, a vida de quem serve a Deus, ela não é fácil. Jesus vai dizer assim, olha, no mundo tereis aflições. Ele já está deixando bem claro. Me servir não vai ser um mar de rosas. As dificuldades virão. Nós estamos em constante guerra espiritual. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, em algum momento ou outro, nós vamos precisar de uma restauração da parte de Deus. E se nós não vigiarmos, nós vamos perder coisas grandes da parte de Deus, que lá na frente a gente vai ter que olhar para trás tudo de novo e falar, Senhor, restaura mais uma vez. Restaura, Senhor, a minha intimidade com o Senhor. Me faz ouvir a sua voz. Jó viveu a restauração de Deus por completo em sua vida. De maneira que a restauração começou pelos seus amigos e familiares. O verso que eu li, ele diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Antes vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E aí começa a relatar as coisas que Deus fez, o dobro das coisas que Deus deu. Se você ler a história de Jó, vai ter uma parte que ele vai falar assim: Senhor, não tem ninguém do meu lado. Ele vai dizer que até o bafo dele está desse jeito escrito, que o bafo dele, a mulher dele estranhava. Em outras palavras, está nem chegando perto de mim.
amigos dele, os servos dele, zombavam dele. Um homem que antes chegava na praça, as pessoas se levantavam com a presença dele, agora cuspiam na cara dele. Ele vai falar que os parentes dele, todo mundo saiu fora. Todo mundo. Não ficou ninguém. Eu não acredito que a mulher dele tenha ido embora. Mas como ele diz aqui que pelo bafo dele ela estranhava ele, no mínimo não estava muito perto, sabe? Então um momento difícil de casar. Só que o interessante de Jó é que ele não vai pedir riquezas a Deus. Ele vai falar assim: Senhor, eu me lembro dos dias que olha que lindo, que eu me sentava com os meus meninos. A Bíblia fala meninos, porque para pai e mãe não é bebê para sempre. E dos dias que eu aconselhava, do dia que eu ajudava as pessoas, do dia que eu sentava com meus parentes. Uma das coisas que Jó está falando: Senhor, não restaura só a minha riqueza e os meus filhos. Não. Ele estava além da restauração que ele queria em Deus. Se tivesse que liberar perdão, ele estava liberando perdão. Mesmo que os meus amigos me abandonaram, mesmo que os meus parentes me abandonaram, eu quero todo mundo junto de novo. Eu quero que a gente fique junto, que a gente coma pão junto, que a gente se sente na mesa. E sabe o que é interessante? É que quando Deus muda o cativeiro de Jó, os seus amigos são perdoados, porque eles cometeram pecado contra Jó, porque em vez de consolar a Jó, eles acusavam Jó. Pensa, o homem está sozinho, está ferido, está pobre, está machucado, perdeu os filhos, está de luto, está magro, seco, matava, e tem gente aí enfiando o dedo na cara dele falando que ele pecou diante de Deus. E ele está: não, gente, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu estou vivendo uma vida de retidão diante do Senhor. Eu sei que eu estou buscando a face do Senhor. Mas aí ele vai viver uma vida de restauração, inclusive com essas pessoas do lado dele. Ele não vai pedir assim: Senhor, eu me restaura, mas esses parentes, estou fora. Não quero mais na minha vida. Não. A Bíblia vai falar que eles vieram. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia me faz entender que quando fala que eles vieram, é porque da parte deles houve também uma restauração do pensamento. Houve um arrependimento de: poxa, deixei meu primo, abandonei no pior momento da vida dele, estou virando as costas, que isso, vou lá. E a Bíblia diz que eles comeram pão na sua casa, mas se condoeram com ele, sentiram a dor dele e consolaram de todo o mal. Alguém que sabe quem ele serve, sabe como se posicionar para viver uma vida de restauração. E sabe que uma vida de restauração diante de Deus, ela não vai fazer acepção de pessoas ou de situações, ela vai ser completa. Deus poderia talvez aqui restaurar só a saúde de Jó. Talvez a gente pode pensar: não, se restaurar a saúde, beleza, ele consegue voltar a trabalhar, né, vai conseguir dinheiro. Não, o Senhor faz a obra completa. Tudo, Ele vai mudar tudo, Ele restaura tudo. Qual é a situação que diante de Deus você fala assim: não, Senhor, isso aqui precisa de mudança, isso aqui tem que mudar agora, precisa ser restaurado. É a minha maneira de pensar. Às vezes, aquilo que precisa ser restaurado diante de Deus é a nossa inocência, como de uma criança. Quero te convidar a se colocar de pé, porque às vezes estamos diante de Deus. Agora eu sou madura, agora eu tenho sabedoria, agora eu tenho inteligência, agora eu já falo em línguas, Deus já me usou em profecias, e a gente não percebe que nós mesmos estamos tomando controle das nossas vidas. Enquanto uma criança, tudo que ela quer é que o seu pai esteja com ela, porque ela sente medo, ela sente que não dá conta, ela sente que sem o pai ela vai se perder, sem a mãe ela vai ficar sozinha. Eu estava lendo um livro sobre as emoções infantis e é incrível o que as crianças sentem.
Eu não sei do porquê Deus está falando sobre a restauração da mente, mas alguns de nós precisam voltar ao Senhor como uma criança, totalmente dependente dEle, para voltar a viver aquela intimidade que antes nós tínhamos, para voltar a viver as revelações, os sonhos que antes nós tínhamos, aquelas visitas do Espírito Santo enquanto nós limpávamos a casa. Para viver uma vida de restauração vai precisar se humilhar diante de Deus, vai precisar viver uma vida de adoração diante de Deus, vai precisar viver uma vida de confissão diante de Deus. E eu não estou falando somente de confissão de pecados, mas às vezes subestimamos a Deus em não contar para Ele a ira, a tristeza que está no nosso coração, a ansiedade, a preocupação com as finanças. A palavra do Senhor nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É confessar tudo. Senhor, eu estou muito estressado, não estou dando conta do serviço, está puxado, estou precisando pagar a conta. Senhor, hoje eu pequei, eu estava nervoso, Senhor, e tratei mal meu irmão, me perdoa. É confessar tudo diante do Senhor, para então entendermos quem nós somos diante dEle, quem Ele é, para então passarmos a confiar em Deus. Senhor Jesus, a sua palavra vai nos dizer acerca de um homem que estava em posicionamento de restauração. Ainda, Senhor, que este homem não disse em palavras: Deus, retorna a minha riqueza, retorna os meus filhos, porque o posicionamento dele era de alguém que confiava que o Senhor podia fazer. Ele vai dizer, Senhor, que o Senhor colocou um limite nos mares. Ele vai dizer que mesmo se a árvore, Senhor, for cortada ao cheiro de muitas águas, ela voltará a viver, Senhor. Ele sabia quem o Senhor era. Deus, e aqui está a sua igreja que ouviu a sua palavra, e que hoje, Senhor, não amanhã, hoje, precisam mudar o posicionamento diante de Ti, para viver essa vida extraordinária na Sua presença, para entender que o Senhor é o Deus que ainda faz, para entender, Senhor, que não há pessoa difícil que Deus não possa tratar, que Deus não possa mudar, que muitas vezes pensamos: eu não vou orar por fulano porque se ele não tem jeito. Mas é voltar, Senhor, a nossa esperança em Ti, de que o Senhor tem o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, de justiça e juízo. É, Senhor, colocar o Brasil nas nossas orações, porque o Senhor é Deus que muda histórias e trajetórias. É orar, Senhor, pelo coração ferido, porque o Senhor é Deus que ainda cura. É colocar palavras de consolo, porque o Teu Espírito Santo tem o bálsamo para curar. O Senhor é o Deus que ainda faz. O Senhor é o Deus que ainda faz. E o Senhor requer de nós um posicionamento para vivermos essas evidências do Teu agir. Senhor, eu quero colocar cada pessoa diante do Senhor, cada vida, Senhor, cada coração, para que elas vivam, Senhor, isso da Sua parte, que a intimidade volte diante de Ti, que a sensibilidade, Senhor, ao sentir a Sua presença volte, que ouvir o Seu falar para o quarto orar volte, Senhor, que na nossa mente pare de ser somente uma lembrança que o Senhor fez lá atrás,
Pai, nós ainda estamos na Tua presença. E a Tua palavra que não volta vazia, mas cumpre o que Te apraz. Onde houver nesta live, Pai, o Filho Teu, que está derramando a sua alma na Tua presença, e que ouviu a Tua voz mediante a Tua palavra, e que há muito tempo, Pai, não sente essa presença, e há muito tempo, Pai, não se derrama de uma maneira, Senhor, plena e completa. Que todas as barreiras sejam quebradas agora, e que esta comunhão, pelo poder do Teu Espírito, pela unção do Teu Espírito, pela virtude do Teu Espírito, eu ministro que o Teu Filho, Senhor, seja abraçado agora, seja alcançado por esta graça e seja impactado pelo poder da palavra que não volta vazia. Deus, a Tua igreja precisa viver uma restauração. Meu Deus, o Ministério Sem Fronteira precisa evidenciar-se numa verdadeira restauração que só pode vir através da Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo. Chamadai e quebidai, redodorebacaçai. E onde houver na nave desta igreja um filho Teu, a filha Tua, que compreende esta verdade, que sente esta necessidade, que ele seja verdadeiramente tocado e envolvido, Senhor, nesta unção, que todas as cadeias que os prendia caia por terra, que todas as ações das trevas contra suas mentes, suas emoções, seus corações e seus sentimentos sejam dilacerados agora, que toda a caverna espiritual que prendia a Tua alma, que toda a cadeia espiritual que prendia a Tua alma, no poder e na autoridade desta palavra que foi ministrada sobre a Tua vida, manifeste-se sobre Ti o sol da justiça, que toda palavra de maldição que Te acompanhava caia por terra agora, que todo estigmatismo espiritual que estava sobre a Tua vida seja corroído agora e desfeito no poder e na autoridade que é no sangue de Jesus. E sobre a Tua casa, levanta as Tuas mãos aos céus, toda a igreja. Você que está na live, levanta as suas mãos aos céus. E sobre a Tua casa, a palavra que não volta vazia, a palavra que produz fé, a palavra que produz cura, a palavra que produz renovo, a palavra que produz libertação, a palavra que produz transformação. Esta palavra densa como o martelo que esmiuçapeia agora dentro da tua casa, como a espada de dois gumes que vai até a divisão das juntas e medulas. Essa palavra, ela vai agora em cada cômodo da tua casa, ela manifesta-se sobre cada membro da tua família, e aonde existe alguém que estava aprisionado, seja agora liberto pelo poder e pela autoridade desta palavra. Pai, que machôria, revidéria, mandou uma caravaçôria da camarada. Eu ministro restauração sobre as tuas emoções agora. Seja blindado a tua mente, seja restaurado
Eu libero a palavra de restauração na tua vida emocional. Aonde Satanás entrou tentando destruir, desfazer, aniquilar e acabar, eu ministro uma palavra de recomeço, de restituição sobre as tuas emoções, de maneira plena, absoluta. Seja o Senhor glorificado sobre a tua vida, e que neste quinto elo, a unção que despedaça o jugo venha sobre a tua vida. Alai, choro, amando, que vai a séria da maia. E maleia-me, assim diz o Senhor para ti: todas as minhas promessas na tua vida, filha, estão de pé. Há um desejo ardente na tua alma, e tu tens me confidenciado continuamente isso. E digo para ti desta maneira: até o 6º mês deste ano, filha, há uma mudança que se manifestará na tua vida. Olha esta aliança que está descendo diante de ti. E esta aliança diz respeito às tuas emoções. Essa aliança diz respeito aos teus sonhos. Essa aliança diz respeito aos teus sentimentos mais íntimos, mais profundos e mais intensos. E eu desço no meio desta aliança e digo para ti que o meu sim está no meio dela. E digo para ti, filha, que daqui a 2 meses e 12 dias eu colocarei em tuas mãos algo, e tu saberás que eu sou Deus que trabalho em favor da tua vida. Onde tu estás não é onde está o teu coração, e eu sei disso. O tempo está contado, porque eu vou te tirar do braço forte. Vou te abrir uma outra porta, e esta é uma grande porta, e eu te colocarei no lugar de honra, e farei com que aquilo que tu estudaste, e aquilo pelo que tu te empenhaste, e nas madrugadas tu te levantaste, e por noites afinco dormiste tarde, eu farei que seja honrado sobre a tua vida. Porque esta veste que eu te farei vestir é veste de honra. É veste de honra. É veste de honra. É veste de honra. Tu me pediste algo há cerca de 21 dias atrás. Traz a tua memória. E está diante dos meus olhos. E cada vez que tu dobras o teu joelho, e tu gosta daquele cantinho especial de entrar para falar comigo, aonde parece que eu não vou estar, é o lugar que eu escolhi para ouvir a tua voz. Falo desta maneira para que saibas e creia uma vez mais que eu, Senhor, sou fiel. A decepção
que veio sobre a tua vida é fruto do passado. Esqueça, porque eu coloco minhas mãos sobre a tua mente agora e deixo sobre ti. Vai lá, missionária Stephanie, por favor. E quando minha filha colocar as mãos sobre tua mente, é para um renovo e uma restauração de entendimento, e para te abrir um novo tempo de uma nova compreensão, e arrancar de uma vez por todas as palavras que te afrontaram, palavras que tentaram te diminuir, palavras que quiseram falar da tua cor, palavras que quiseram falar do teu jeito, palavras que quiseram falar do teu cabelo, e tu sabes. Mas eu te gerei, eu te fiz assim, e coloquei em ti a minha graça, a minha imagem, a minha semelhança, e coloquei dentro de ti um Espírito excelente. Coloque a mão nas cordas vocais dela, e para que saiba que eu sou o Senhor que falo contigo, eu atendo o anelo da tua alma e toco nas tuas cordas vocais, para que esta unção que se manifestará a partir de hoje na tua vida seja diferenciada, e tu não temas, e saiba que o dom que tu tens eu te dei. E quando aquela serva minha colocou as mãos na tua cabeça e profetizou, era eu, o Senhor, que estava falando contigo. Por isso digo para ti, ergue a tua cabeça, ande e marche nessa terra como a guerreira vitoriosa que eu te constituí ser. Eu tenho um presente para a tua vida, e esse presente chegará no meado de setembro, e tu saberás que eu sou o Senhor teu Deus, que cuido de ti. Aplauda o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas aplauda mesmo ao Deus que é digno de honra, ao Deus que é digno de glória. Que maravilha! Deus abençoe grande, rica e poderosamente. Meu amigo, fique de pé, querido. Já estamos terminando. Cidade de Salto, meu amigo evangelista Micael, irmã Vera, lá de Vitória, pastores, pastoras, missionários que estão conosco aqui. Deus abençoe grandemente as vossas vidas em nome do Senhor. Deus abençoe minha cunhada Lloyd, lá do interior de São Paulo, cidade do Meia. Estamos aí acompanhados, querido, no Brasil. Permitindo o Senhor, querido, domingo, às 19 horas em ponto, impreterivelmente, é o nosso culto de primícia. Ninguém é tão rico que não possa receber nada, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Separe uma cesta, se isto for o que você quiser e puder, separe 1 quilo, 2, 3, não importa. Aquilo que você sentir no seu coração. Agora aprenda isso que eu vou dizer. A minha semente, ela não determina a quantidade da minha colheita, mas a minha semente garante que a colheita que Deus me reservou virá sobre a minha vida. Aleluia. A semente, a semeadura, ela é voluntária. Isso é princípio divino. A semeadura é voluntária. Você não é obrigado, é voluntário. Mas a colheita, ela é obrigatória.
Não é que é Deus que é obrigatório te dar a colheita, não. É que no princípio de Deus estabeleceu que eu ponho o que eu planto. Então, perante a face de Deus, a colheita, querendo o inferno, os demônios, as hostes, os principados, ou não, diga bem, amém. A colheita virá para a glória do Senhor. Aleluia. Querida, Deus te abençoe. Tome posse, porque algo novo e diferente no teu ministério se inicia a partir de hoje para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar com o evangelista Luan e estaremos dando a bênção ao pastor evangelista para estar mais perto dos irmãos. E domingo, querido, venha com o coração aberto. Quem quer que a nossa irmã retorne para louvar e adorar a Deus? Amém. Já está intimada, vamos ver quando ela pode retornar para estar novamente aqui conosco. Deus abençoe a você, e após a bênção apostólica, compartilhe, marque alguém, deixe alguém ser abençoado por esta palavra. Pai, nós te damos graça nessa noite, uma vez mais, pela tua palavra, por aquilo que foi pregado nesta noite, ministrado às nossas corações. Senhor, pelos louvores que falou grandemente conosco neste lugar. Abençoa as nossas vidas, nos guarde, nos leve em paz, nos dê um restante de semana abençoado debaixo das tuas mãos. Senhor, continua falando conosco no caminho para o nosso lar, quando nós chegarmos em casa, e se o Senhor quiser, nos desperte na madrugada, Senhor, para falar conosco uma vez mais. Essa é a nossa oração, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu estou indo para o monte orar com o pastor Levaldo hoje à noite. Vou estar levando aqui a caixinha, que é aquelas cartas que vocês sabem que eu falei para você escrever. Eu não sei se os irmãos escreveram, se a irmã Leilane quiser, pode escrever, mande pela minha filha. É uma carta que a gente, direcionada por Deus, falando para os irmãos escreverem 12 pontos. Então veja nas prioridades. Escreva, colado, fechado, ninguém vai abrir. Mande para cá, vai vir aqui para dentro. Tá bom? Nós vamos estar orando e apresentando ao Senhor. Estenda as mãos, querido. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, as ricas consolações do Santo Espírito, seja com a amada igreja hoje para sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e você e eu e todos nós juntos podemos e cremos e viveremos todas as coisas. Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores forte. Levante a mão direita e dê glória mais alto que você puder. Glória a Deus. Graça e paz. Semana de bênção e de vitória. Já estou indo para o monte orar e apresentar aqui aos que escreveram as cartas em nome do Senhor Jesus.